no estoicismo, não vou falar de estoicismo aqui porque não é a proposta, mas no Marco Aurélio. A ideia de Marco Aurélio é que ele pregava para si o bem, a justiça, a virtude, o caminho de elevação humana. Sim. Mas isso não é muito óbvio? Porque todo mundo acha que óbvio, está sendo... É óbvio. Vou te falar uma coisa sobre óbvio. Albert Einstein falou uma frase que eu acho demais quando alguém fala a palavra óbvio. O simples só é simples para a mente preparada. Uhum. Nós estamos num mundo superficial. O fato de ser óbvio que você deve ser benevolente não faz com que você seja. Sim, essa é justamente a minha questão, porque muita gente acha que é boa e não está sendo. Porque é superficial. A benevolência superficial, ela não é benevolência justa e verdadeira, que é quando você passou no sinal ali e você viu um maluco passando fome, e você falou, caralho, pô, custa nada, né? Desceu, parou seu carro no estacionamento, sua Lamborghini, parou a Lamborghini no estacionamento, desceu com seu sapato, não sei o nome de marca de sapato, sacou? Mas tipo sapato super caro. Aqueles do Michael Jordan. Do Michael Jordan, tal, tênis de $2.000. E porra, foi lá, atravessou a rua e levou uma quentinha pro cara que custou R$20, que não dá para pagar o estacionamento que você usou antes. Uhum. Mas que para você aquilo foi uma obrigação. E você fez. Sem aplausos, sem postagem no Instagram, sem objetivo maior ou menor que o simples fato daquilo ser sua obrigação humana. Entendi. Isso é benevolência. É quando eu descobri... Vou fazer um exemplo meu. Esses dias não, faz um tempinho. Um aluno meu tirou foto de um cara no sinal com o meu uniforme de boxe. Porra, mas seus alunos estão cada vez mais diversificados, me sacaneando. Aquele uniforme foi um dia que o cara tava fudido com frio, que eu tirei minha camisa e dei pra ele. Só que você não viu isso na internet. Ninguém viu, ninguém sabe. Uhum. Foi uma obrigação que eu tive comigo mesmo de fazer alguma coisa pra um cara que tava precisando mais do que eu de alguma coisa que eu podia oferecer. Ser bom virou uma obrigação. Não. Ser humano virou uma obrigação. Sempre foi. Ser um humano necessariamente está conectado com a ideia de ser bom? Ser virtuoso. Porque quando o ser humano ele é mau, ele deixa de ser ser humano ou ele continua sendo ser humano? Ele deixa de buscar a humanização dele como ser vivente. Ele pode não ser tão humano quanto no âmbito de conceito de humano filosófico. Porque tem uma coisa que é interessante. O conceito de humano, quando eu falo humano, é o humano filosófico. Não é o humano biológico. Uhum. Você sempre vai ser um ser humano. E eu vou sempre ser um ser humano. E ele vai ser sempre um ser humano. Porque nós nascemos essa espécie biológica. Mas o que faz você, diferente de Adolf Hitler e diferente de Muhammad Ali no boxe, que também era um ser humano fenomenal, ou do Bruce Lee, são as suas tomadas de decisão. Porque biologicamente vocês são iguais. Então, o humano que eu digo é o humano no âmbito de formação do indivíduo, que é o que vai fazer a sua história. Por exemplo, se o seu objetivo final é subir o Monte Everest, por exemplo, 1 bilhão de pessoas já subiram aquela porra daquela montanha. Mas você pode ser a pessoa que subiu aquela montanha. Porque a forma como você deu os seus passos, só você deu. Só você sabe. É a sua história. Então, quando você entende que na sua história ninguém vai ser responsável por humanizar você e tudo que o cerca, além de você, você age de forma diferente. Isso que o Marco Aurélio estava tentando falar para você. Resumir. Puta, tô muito perdido. Tá? Sim. Todo mundo deve estar. Se ele tá, todo mundo tá. Não. Eu tô tentando organizar as informações da minha cabeça. Porque eu te perguntei se quando um ser humano comete uma maldade, ele deixa de ser... Ah, tá, desculpa, eu tava respondendo o Marco Aurélio ainda. Não, eu acho que isso faz parte dentro do Marco Aurélio e tudo mais. Porque a gente abriu um parênteses pra depois voltar no Marco Aurélio. Quando um ser humano comete uma maldade, ele deixa de ser um ser humano filosófico? Sim. Ele deixa de ser? Não, ele deixa de buscar ser. Em algum momento o ser humano deixa de ser humano? Não. Nunca? Não. Imagina assim, tá no karatê, né? Tem o faixa branca, o faixa amarelo, faixa vermelha, faixa laranja, faixa verde, faixa preta, o primeiro dan, terceiro dan, até o 11º
12º, sei lá. 20º, sei lá. Não sei qual o último. Deve ter mais. Quando você vive a sua vida, você tem graus evolutivos de humanização. Do quão humano você é para com você mesmo. E isso muitas vezes vai transbordar para as outras pessoas. Um homem bom, ele cuida de si. Um homem excepcional, ele consegue cuidar dos outros que estão ao seu redor. E um homem sábio, um homem evoluído, ele consegue cuidar daqueles que nem ao seu redor estão. O que você faz? Vou te dar um exemplo. Você vem aqui e traz informação. O que um cara que você convidou, porque você achou que ia ser legal convidar, falou aqui, transformou a vida de um cara que está lá vendo o podcast no Macapá, que você não sabe o nome nem nunca viu. E aquele cara, ele se tornou alguém melhor no âmbito de evolução humana, porque você trouxe alguém aqui, ou você falou alguma coisa aqui em uma ferramenta. Você usou uma ferramenta para aumentar o alcance de quem você cuida. Se trata de humanizar, trazer o bem, trazer a virtude, trazer o algo bom para o próximo a partir de algo que você acredita para você. Quando você deixa de fazer isso, você está preterindo a você mesmo a sua evolução. Imagina numa visão de karma, sacou? Você está mais longe de atingir o seu nirvana, hipoteticamente. Porque você está cada vez mais para baixo. Na próxima encarnação você vai nascer um grilo. Uma barata. Entendeu? É mais ou menos isso. Se a gente fosse levar para esse lado. Eu não sou budista, então não é minha praia de entender direito. Mas se eu fosse usar metáfora, seria isso, sacou? Mas tu acredita que essa evolução, ela se resume a essa vida aqui, essa terra? Ou tu acha que tem algo... Se eu acho que tem uma vida depois da vida? Não necessariamente uma vida, mas a gente concordou que o ser humano aqui, ele tá aqui para ser bom e transformar essa vontade de ser bom quase numa obrigação de fazer isso acontecer mesmo, para ele ser cada vez mais um humano filosófico. Essa é a ideia, né? Isso se resume... Isso é a mentalidade do guerreiro. Mas quando a gente morre, essa história permanece aqui, ou essa evolução desse ser humano, ela ganha um benefício depois? Tipo um céu? Tô tentando usar a energia que a gente usou aqui para melhorar. Você tá tentando ser mais... para não ser religioso. Não pode ser religioso aqui, a gente pode falar qualquer coisa. Eu sei, é que se eu falar céu, alguém já vai pensar, ele tá pensando numa bobagem de céu e inferno. Não, mas né, porque eu fico perguntando, pra que ser bom? Pra que essa evolução? É só pra essa terra aqui? Já entendi.